Boa tarde a todos. Que alegria ver aqui bem cheio nessa tarde calorosa, né? Eu espero que o nosso tema não dê sono em ninguém, que a gente possa ficar aqui reflexivos, porque a intenção do estudo, seja do Livro dos Espíritos, feito por nosso colega, ou o estudo, né, do Evangelho de Jesus, seja para nós irmos para casa cheio de questionamentos. Bons questionamentos. O que eu estou fazendo com tudo que eu estou aprendendo? Não é assim? Então, hoje nós vamos conversar sobre um assunto que a gente ouve muito falar, e eu pessoalmente gosto muito desse tema. Mas estava estudando sobre ele e vi várias opiniões diferentes. E como é natural, umas eu gostei, outras não, vai ser de acordo com o perfil da gente. Da mesma forma que vocês vêm aqui, gosta mais de um palestrante do que de outro, né? Cada um tem uma sintonia, é assim mesmo que funciona. É dessa forma, não tem nada errado. Mas nós vamos vendo algumas informações e, pela experiência que nós já temos, nós vamos conseguir absorvendo aquela que está mais dentro do Evangelho de Jesus e dentro da doutrina dos Espíritos. Por mais que a gente goste de dar a nossa opinião, quando a gente vai fazer estudos, a gente tem que ficar dentro do assunto, né, do que foi abordado pelos Espíritos. Porque, como bem dito, né, bem falado, né, na obra Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, como o homem, né, matava todo homem que vinha falar das coisas dos céus, então Jesus manda os mortos para se comunicar conosco. Olha que bacana. Porque o Espírito é imortal. O Espírito não morre. Vocês já pararam para pensar nisso? Por que Jesus fala daquela forma? Já que mataram fisicamente, então agora eu vou trazê-los do plano espiritual, porque a morte não existe. E isso tem tudo a ver com o nosso tema, porque às vezes nós ficamos pensando que nós não temos que viver no mundo, né? Que nós não vamos, nós estamos aqui de passagem, realmente é, e nós não vamos viver no mundo. Vamos sim. Aqui não é nosso, não, nós pertencemos por enquanto a este mundo. Então a gente vai conversar sobre isso. Eu trouxe algumas informações, porque estar neste mundo é um grande desafio. Então sempre quando nós encarnamos, reencarnamos, nós somos desafiados a trabalhar a nossa evolução, como falou bem o nosso companheiro Luiz. Então, toda vez que nós reencarnamos, nós voltamos para cá cheios de desafios. Na maioria das vezes, nós voltamos para casa cheios de decepções, não é? Cheios de arrependimentos, deixamos passar muitas coisas aqui, porque aqui o mundo nos traz muitas distrações. E com essas distrações, nós deixamos de cumprir aquilo que é nosso objetivo. Mas nós vamos viver aqui no planeta Terra de acordo com o nosso corpo físico. Então nós precisamos nos locomover e o progresso vai nos trazer outros meios de transportes. Na época de Jesus, andavam-se de biga, mal uma carroça, né? De camelos. Poucos tinham cavalos, mas era naquela área, os árabes, né, que utilizavam os cavalos, então utilizava-se muitos camelos. Era um transporte desafiador. As pessoas iam a pé. Então, se a gente tem preguiça de pegar um Uber, vir de ônibus ou até mesmo de carro, para fazer uma tarefa, para assistir uma reunião, sendo que se nós formos imaginar que Jesus e todo o seu apostolado andavam a pé. Paulo andou por vários países. No seu evangelho, né, nas suas cartas, e inclusive também no livro Paulo e Estevão, tem uma época que ele está na Espanha.
E ele é chamado para ajudar Pedro. Ele estava a pé. Imagina essa ajuda, quanto que demorou a chegar, gente. Então, nós precisamos hoje entender que todo recurso, toda a modernidade, ela é importante. E ela é importante porque nós evoluímos. Fomos nós que, através das reencarnações sucessivas, fomos aprendendo e fomos trazendo novas informações para a gente poder usufruir o que tem aqui na Terra. O que nós precisamos entender é que usufruir é uma coisa, a posse é outra. O que nós precisamos entender é que nós podemos usufruir de tudo que tem aqui com sabedoria. E que nós temos aquilo que Deus permitiu que temporariamente nos pertencesse, nós temos obrigação de compartilhar com nossos irmãos. Nós temos que ser o sirineu na vida dos nossos irmãos. Ah, então se alguém estiver sem casa, eu vou comprar uma casa para ele. Nem sempre é assim. Nós precisamos ajudar as pessoas, se for necessário, sim. Né? Se for necessário, a gente compra uma casa. Mas será que o melhor é comprar uma casa ou ajudar a pessoa a ter um emprego para ela adquirir a sua casa? Então, quanto mais nós vamos trabalhando no Evangelho de Jesus, na doutrina dos Espíritos juntos, porque Kardec fala que ser cristão e espírita é a mesma coisa. Então, nós sempre temos que falar do Livro dos Espíritos, de toda a codificação de Kardec, que nós amamos muito e somos estudiosos dela, e do Evangelho de Jesus. Porque uma coisa está ligada à outra. Eu não posso falar que eu sou cristã sem falar, ou falar que sou espírita, melhor dizendo, eu não posso falar que sou espírita sem ser cristã. Eu posso falar que eu sou espírito, porque eu sou espírito. Mas não posso falar que eu sou cristã, né, se eu não sigo o Evangelho de Jesus. Então, nós vamos entender que a nossa verdadeira casa é a casa espiritual, não é? Essa aqui não é a nossa casa. Então, eu tenho que entender que essa não é a minha casa. Primeira coisa, aqui é temporário, ninguém fica aqui. Hoje no planeta, eu não consigo, diz que tem um monge aí que tem muitos anos mesmo, ele já está cadavérico. Mas eu nunca vi falar de pessoas que passaram de 115, 120 anos. Porque o próprio elemento do oxigênio, né, que constitui o oxigênio, o hidrogênio, que nos dá a vida, ele também faz a decomposição do nosso corpo. E é por isso que nós envelhecemos. Quando a gente quer conservar alguma coisa, o que é que nós fazemos? Congelamos, não é? Se nós utilizamos uma carne, mata, né, alguma espécie, que nós ainda fazemos isso, se a gente quer conservar, nós temos que congelar. Porque se nós deixarmos pouquinho tempo, o que que acontece? Apodrece. O próprio oxigênio, ele deforma as partículas. Olha que interessante. Então, o mesmo que dá vida, elemento que dá vida, ele vai nos tirando. Outro dia, eu tenho certeza aqui que nós, a maioria de nós aqui, olhamos no espelho e a gente tinha 30. Eu falo 35, que é a idade que eu mais gosto. Se perguntasse qual idade que você queria ter, 35. É a idade que eu acho bacana, que a gente já tem um nível de maturidade, já consegue fazer algumas coisas, já passou por algumas coisas. Aí, de repente, você olha e você não se reconhece. Fala, quem é essa, né, que tomou meu corpo? Será que eu estou incorporada, né? Será que alguém tomou o meu corpo? Então, nós vamos passando rapidamente, como um sopro, e depois nós vamos desfalecendo até que a gente consiga voltar para a nossa casa. Então, a base desse entendimento de estar no mundo sem ser do mundo é a gente entender que nós estamos aqui, mas não vamos ficar. É como se a gente estivesse num hotel, não é? A
A gente está numa viagem e está no hotel. Dependendo do nosso comportamento, é aquele hotel que é uma grande furada. Aquelas viagens, né? Que a gente só arranja encrenca. Mas pode ser que nosso comportamento seja tão bom que seja como estar no resort, principalmente numa temperatura dessa, né, bem fresquinho, tudo maravilhoso. Porque esse resort que a gente fala é o estado de espírito. Porque você vê muitas pessoas no mesmo mundo, vivendo no mesmo planeta, e cada um reagindo de formas diferentes, né? Como encarnados, nós só temos condições de habitar um planeta de provas e expiações. Vocês concordam? Nós somos seres imperfeitos, e vocês já estudaram lá a escala espírita aqui junto com o Luiz. Então, o planeta Terra é um planeta de provas e expiações, que aqui os moradores deles, do planeta, são espíritos imperfeitos. Ah, Jacira, mas só tem espírito imperfeito? Não. Tem espírito primitivo e tem espíritos bons. E já chegou um espírito aqui puro, que é Jesus. Porque os espíritos mais elevados, eles vão vir para nos ajudar, né? Então, essa casa é nossa ou não é? Ela é nossa casa e nós temos que cuidar bem dela. E pelo calor que está fazendo, a gente já sentiu que nós não zelamos adequadamente pela nossa casa, com os cuidados que nós temos que ter. Nós temos que zelar pelo nosso corpo, pelo nosso planeta, para que nós possamos ter uma vida plena. Porque este planeta também, ele vai se renovando. Ele também evolui. Quando Jesus falou que nós vamos herdar a Terra, é porque no nosso processo de evolução nós vamos merecer voltar para cá ou não. Né? Então Jesus fala, há muitas moradas na casa de meu Pai. E isso está lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele fala, se não fosse assim, eu não teria dito. Olha que interessante. Jesus, lá no Evangelho, fala, há muitas moradas na casa do meu Pai. E se não fosse assim, eu não teria dito. Será que é por que Jesus faz esse comentário no Evangelho? Ele já deixou algo importante para que a gente não duvide. Há muitas moradas, ou seja, não é só aqui que é morada. Há muitas moradas. E cada vez mais nós vamos descobrindo bilhões de planetas, bilhões de moradas, né? E cada morada dessa vem com uma energia adequada ao nosso processo de evolução. Então, muita gente fala, Jacira, eu não quero mais voltar para a Terra. Tudo bem. Se você é bom o suficiente, você vai querer voltar para ajudar os outros. Alguém aqui quer deixar um filho para trás, uma mãe, um irmão? Alguém teria coragem de deixar um filho, evoluir e deixar um filho aqui? Uma mãe, um irmão, um marido? Né? Então, quanto mais você evolui, menos você quer ir embora. Nós vamos pegar o exemplo de Bezerra de Menezes. Quando ele, né, cumpre maravilhosamente bem a sua encarnação, e é dado para ele a oportunidade para ele ir para esferas mais altas. E ele fala, não, se vocês me permitirem, eu quero ficar aqui, até que esses meus irmãozinhos consigam parar de chorar, que somos nós. Vai demorar um pouquinho, tadinho, né? Ele vai ter que ficar aqui muito tempo. Então fizeram, inclusive, uma belíssima música, né? Que a voz dos anjos ele já poderia escutar, mas ele preferiu aqui ficar ouvindo os prantos, né, dos pobrezinhos, que somos todos nós. Então, essa casa bendita que nós temos aqui, hoje, que nos oferece um meio de evoluir, não é nossa casa. Por quê? Porque nós somos espíritos.
Porque o elemento aqui é como se a gente tivesse emprestado, é como se você fosse para um hotel. Quando a gente vai para um local, né, nós temos que cuidar desse local com muito zelo, não temos? Tem certas regras. A gente entra no hotel, tem lá uma lista de deveres e de regras também. Como que você tem que deixar depois que você sair dali. E a gente olha isso para o nosso planeta, porque quando não é nosso, nós sabemos que não é nosso, nós vamos cuidar para quando nós formos embora e para outra pessoa que vier. Então eu estou no mundo, vou vivenciar, vou usufruir de todas as coisas maravilhosas que o mundo me oportuniza, mas eu vou cuidar melhor ainda pensando que eu vou embora e o outro que vai vir vai usufruir. Então, quando Jesus nos fala, olha, nós somos do mundo, mas nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Eu estou aqui por um período, mas nós não somos daqui. Nós somos do plano espiritual. E o Luiz vem nos lembrar o quê? Que enquanto nós não aprendermos, enquanto nós não chegarmos lá, no primeiro nível da escala espírita, que é os espíritos puros, eu vou ficar indo e vindo. Eu preciso passar por todos os planetas? Não. Porque tem bilhões de planetas em provas e expiações. E os próprios espíritos, mais para frente, né, não vou dar spoiler para o Luiz, mas vocês podem estudar em casa. Mais para frente, nesse estudo aí que o Luiz está fazendo, os espíritos, a Kardec pergunta se eu preciso passar por todos os globos para evoluir. Falo, não. Para você ir para um planeta de prova e expiação, o que você vai aprender lá? Então você vai voltando aqui nesse planeta, que é de provas e expiações ainda, para você evoluir e para você passar por todas as necessidades. Aí eu vou vir como médica, posso vir como engenheira, como matemática, ou só como mãe, ou como zeladora, ou como posso vir na limpeza. Porque eu tenho que passar por todos os processos e aprender a fazer tudo. Eu vou vir como homem e vou vir como mulher. Eu venho como homem para trabalhar a minha razão e venho como mulher para trabalhar a sensibilidade e nessa ida e vinda vai conseguir o quê? O equilíbrio das duas asas. Aí eu vou respeitar o homem e vou respeitar a mulher. E vou respeitar todo mundo, porque eu não sei o que eu serei na próxima encarnação. Eu posso ser uma pessoa de bem se eu tiver vivido no bem. Vamos trazer aqui. Vamos trazer aqui, gente, uma lição desse livro maravilhoso, Encontro Fraterno. Ele é difícil de achar. Esse aqui eu até ganhei de uma pessoa. Do Emanuel Chakra Salles, pelo espírito de Irmã Sheila, falando do reino divino. Então, ele cita aqui, ela, né, Sheila, ela cita primeiro uma passagem do Evangelho, que está em Mateus capítulo 6, versículo 33, que Jesus fala, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Olha que interessante. Jesus, ele vem falando para nós o tempo todo, para nós cuidarmos primeiro do espírito, que as outras coisas nos serão acrescentadas. Alguém tem dúvida que tem alguém, que tem um ser que cuida de nós? Alguém tem certeza que ele, só ele faz sozinho? Não, gente. Nós temos intuição, né? Nós sempre temos algo soprando no nosso ouvido, de bom e de ruim, né? Vai ser o que a gente der mais atenção, é aquilo que vai afinizar mais conosco.
Então, Jesus vem falar sobre buscar primeiro o reino de Deus, porque quando eu faço as coisas de Deus, quando eu sigo o evangelho de Jesus, não tem erro. Eu vou ser amparada. Quando nós saímos para ajudar alguém, por mais que nós tenhamos dificuldades, alguém vai na nossa casa cuidar dos nossos para nós. Não tenham dúvidas. Não, quem ainda não tem prova, tenta fazer isso. O zelo que a espiritualidade tem para com a nossa família, quando nós não abrimos mão de seguir o Evangelho de Jesus. Como que eles cuidam? Para não ficar muito carregado, né, eu vou ler só algumas partes para a gente conversar. E para vocês não dormirem, por favor, gente. Está falando sobre da fé inoperante. Ela vai falando dessa vida material que nós vamos fazendo aqui, fingindo que somos cristãos sem sermos cristãos. Fingimos que temos fé e não temos. Ela é inoperante, porque ela não tem certeza. Porque eu tenho que ter certeza. E lá no livro Consolador, Emmanuel, ele nos chama a atenção, falando que vai ser um dia que não vai falar assim, eu creio que a fé um dia será, eu sei. Eu vou sentir. E esse momento é o momento lerdor. Fala, hoje, porém, aprendemos com a obra consoladora da educação espiritual que a doutrina espírita vem edificando na Terra que é possível nos libertar de semelhantes equívocos, transformando antigas teorias salvacionistas em prática diária de alegria, disciplina e trabalho em prol do autoaperfeiçoamento com base nos padrões de Jesus, o divino modelo. Com base nos divinos padrões de Jesus, o divino modelo ofereceu a oportunidade. Oportuno meditar que o Espiritismo, em sua missão universal de reviver a pureza do cristianismo do Cristo, estimula o homem às aquisições do Espírito, conscientizando-o de que o reino prometido por Jesus não possui aparências exteriores, nem confere facilidades ou privilégios ao aprendiz do Evangelho. Porque nós precisamos edificar o reino de Deus dentro de nós. Jesus não falou que tinha um reino físico. É perguntado, onde se encontra o reino de Deus? Onde que ele falou? Dentro de nós. Porque Deus aí vai se tornando um sentimento. Nós vamos vivendo em Deus. É por isso que outras religiões confundem quando Jesus fala, eu e o Pai somos um. Mas quando nós vamos fazendo a vontade do Pai, quando nós nos tornarmos espíritos puros, nós vamos fazer isso. Mas voltando no Evangelho, lá nas cartas de Paulo, chega um momento da sua vida, ele segue tanto Jesus, ele faz o ponto de virada, o cair em si. É aquele momento que ele descobre quem realmente era Jesus. Porque cair em si significa o arrependimento e o movimento para fazer o que é certo. Não é o momento de ficar chorando. Porque imaginemos nós, Paulo, pelo pouco tempo, né, que o ser humano tem na Terra para fazer tantas coisas, e a pé, no calor, né? Se ele ficasse chorando, se sentindo culpado por ter matado cristãos, matado Estevão, perdido a namorada por uma coisa que ele achava que não era e era, ele falou, Senhor, o que queres que eu faça? E é isso que Jesus espera de nós. Nós vamos estar no mundo, mas nós temos que perguntar, Jesus, o que o Senhor quer que eu faça neste mundo? Porque é só aqui que eu posso morar. A minha energia só tem conexão com o mundo de provas e expiações. Então é só aqui que eu posso morar. Então o que eu posso fazer, Senhor? Aqui.
como Paulo. Eu posso edificar o reino de Deus em mim aqui. Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso seguindo os ensinamentos do Cristo. E, além do mais, nós somos privilegiados. Porque nós conseguimos voltar no momento em que a doutrina espírita está no auge, nos libertando, onde nós podemos falar de todas as religiões tranquilamente. Podemos estar aqui, né, numa terça-feira à tarde, à noite, amanhã pela manhã, domingo, a hora que nós quisermos, nós encontramos uma porta aberta de um centro espírita para falar das verdades eternas, encontrar o Consolador prometido por Jesus. E tudo que Ele prometeu, Ele nos ofereceu. E isso é fidelidade. A gente fala assim, Deus é fiel. Gente, lógico que Deus é fiel, Ele é perfeito. Mas eu sou fiel. Porque para ser fiel tem que ter relacionamento. Eu me relaciono com Deus. Porque a palavra fiel, ela vem do latim, fides. E para você ser fiel, você precisa ter relacionamento. Eu permito que Deus tenha um relacionamento comigo? Então nós precisamos entrar de corpo e alma, que é o espírito encarnado, nessa existência para edificarmos o reino de Deus em nós, aproveitar todas as oportunidades, usufruir do que nos é oferecido com parcimônia, com equilíbrio, com sabedoria, para que, usufruindo com excesso, não falte ao nosso irmão. Irmã, a Madre Teresa de Calcutá passava, às vezes, dias comendo maçã. Aí as irmãs vinham para ela e falavam, mas, Madre, a senhora vai passar o dia só com uma ou duas maçãs? Aí ela falava, o meu alimento é o amor. Ela estava encarnada e numa época mais difícil que essa. Porque a gente sempre acha que essa época é a pior, né? Mas não é, gente. Evoluiu-se muito. E ela falou, o meu alimento é o amor. Ela vivenciava o reino de Deus na terra. Ela se lembrava de Jesus, ela ouvia Jesus. E foi perguntada, você conversa com Deus? Ela fala, converso. E Ele te ouve? Sim. E você? Também. Eu ouço, Ele me escuta. Ele fala e eu escuto. Não tem uma conversa. É um sentimento, é uma ligação. Conversar com Deus é uma ligação de pensamento, de sentimento. E numa outra passagem, né, tem inclusive uma frase, aliás, que ela falava que quando nós comemos 2 pãezinhos, falta um pãozinho para alguém. Quando nós vamos à mesa, a gente quer, né, comer como se a gente estivesse despedindo do mundo. Isso eram as nossas mães que falavam com a gente, né, antigamente. Você está comendo como se estivesse despedindo do mundo. Mas nós queremos muitas coisas para nós e esquecemos dos outros. Sendo que Deus pode nos recolher a qualquer hora. Lembra da parábola que Jesus conta do homem que fez a sua colheita, viu que maravilha era a sua colheita, construiu um celeiro e falou, agora eu posso aproveitar a vida? Aí Deus fala, né? Pobre homem, essa noite eu recolherei a tua alma. Então, qual celeiro nós queremos construir? Aquele que nós não vamos usufruir? E que tudo destrói? Então, Jesus nos convida a estar nesse mundo e fazer tudo o que nós pudermos para construirmos uma vida melhor. Mas principalmente para deixar
um planeta melhor para quem vir. Ô, gente, quem vai vir depois? Não somos nós mesmos? Não são nossos filhos que vão vir, nossos netos, para deixar, para nos receber? Eu sou egoísta comigo mesmo, porque eu não quero o melhor para mim. Porque eu tenho que preparar meus filhos para ser meus avós. Aliás, eu tenho que preparar meus filhos para criar bem os filhos deles, para que eles possam criar bem os filhos para me receber. Eu tenho que cuidar do planeta, das águas, das árvores, para me receber daqui 300 anos, 200 anos, eu estar de volta. Tomara que seja antes, né? A gente pede um filho emprestado aí que já teve filho para receber a gente antes. Os amigos, né? Para que serve os amigos? Angariar amigos que tenha filhos, netos, né? Para nos receber. Mas e como vai estar esse mundo? Então, viver nesse mundo, imaginando que esse mundo não é meu, é nosso, mas que eu sempre vou voltar nele. Aí, Sheila continua falando. Não basta, portanto, ocupar-se exclusivamente da tribuna de louvores ao Pai Celestial. É preciso também socorrer o irmão infeliz do caminho. Não é suficiente orar em atitude genuflexa no templo religioso. Necessário se faz descer do pedestal da arrogância, dos títulos e das convenções sociais, colocando-se lado a lado dos oprimidos no mundo, de modo a minorar-lhes os infortúnios. Eu conto uma história, eu peço desculpa, né, mas eu vou contar uma história que aconteceu comigo. Então, eu terminei a faculdade, fiz uma pós-graduação, fiquei muito satisfeita de ter conseguido fazer. Mas o dia que eu fiquei mais feliz foi um dia que eu pude usar uma máquina overlock. Nunca imaginei que eu ia usar uma máquina dessa. Aí eu pensei, gente, com tanto título acadêmico, eu não sabia usar uma máquina. Aprendi. E eu falo com as minhas amigas que eu não tenho mais alegria no mundo, porque ali eu consigo servir muito mais pessoas. Não sei fazer muitas coisas, não, que vocês criam expectativa sobre a minha pessoa, que é pouca coisa, né, que a gente aprendeu. Mas nós vamos começar a dar valores. O título acadêmico, excelente. Isso eu vou levar para a minha vida toda. Foi muito útil e hoje eu uso no centro espírita. O título acadêmico eu utilizo. Para as atividades que eu faço, eu utilizo muito bem. Mas nós precisamos gostar, respeitar, né? Sair desse pedestal de que eu sou. Né? Eu tenho títulos. Não. Isso é do mundo. Títulos são do mundo. Quando a gente volta para o plano espiritual, todo mundo vai voltar sem nada material deste planeta. Nós vamos levar apenas o que nós conquistamos espiritualmente, intelectualmente, moralmente. E aí nós vamos construir a nossa morada. Ah, Jacira, eu vou para o nosso lar. Falei, eu não sei, porque eu não sou carioca. Nosso lar fica no Rio. Se eu conseguir ficar aqui em cima do Belo Horizonte, vai ser muito bom, mas se eu arranjar um lugar numa rocinha, e se tiver uma mais afastada, não tem problema nenhum. Mas qual que é a minha sintonia hoje? Para onde vocês acham que vocês iriam? Né? Porque eu é que tenho que saber. Imaginemos nós batendo, né, na porta de entrada lá de alguma colônia. A gente merece? A gente está fazendo por merecer? É lógico, gente, que são questionamentos, mas só da gente estar lutando aqui, correndo atrás, lógico. E Kardec, por isso que eu gosto muito do Espiritismo, dessa doutrina maravilhosa, que ele fala que nós seremos reconhecidos, né, pela transformação moral e pelo esforço. Então, eu acredito que todos nós estamos nos esforçando
para eliminar as nossas más inclinações. E a gente sabe que não vai voltar para o outro plano santo. Mas nós já sabemos de muitas coisas que nós podemos transformar essa vida numa vida melhor. Então ela continua falando aqui. A pregação e a interpretação da mensagem evangélica será sempre esforço louvável entre os homens. Todavia, é preciso avançar mais, saindo das etapas iniciais do aprendizado cristão, para adentrar o discipulado, onde aprenderemos a falar, pensar, agir e sentir com Cristo. Gente, olha que coisa linda. Estar no mundo sem ser do mundo é isso. É a gente pensar como Cristo, sentir como Cristo, falar como Cristo e viver como Cristo. Como Cristo é muito difícil ainda. Então tem gente que fala, Jacira, não dá, eu não sou Jesus. Mas a gente quer ser quem? Quem que é o nosso modelo e guia? No livro dos Espíritos falam, qual que é o Espírito, né? Que nós devemos ser, mais ou menos assim, né? Qual que é o Espírito mais elevado que já teve na Terra? A resposta é curtinha, vede Jesus. Ele é nosso modelo e guia. E ele mesmo falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Através de mim por quê? Porque Jesus, ele veio trazer, ele era o próprio Evangelho, ele não escreveu, ele demonstrou como viver. Ele é o Evangelho vivo. Ele é as próprias leis de Deus se concretizando aqui na Terra. Ele veio mostrar como se faz, como se perdoa. Não é ser um ser cabisbaixo, covarde. Não. Ele ia em todos os lugares. Ele falava a verdade. Sempre a verdade. Mas com amor, com carinho. E é isso que ele espera de nós. O nosso mundo é o espiritual. Tanto é que lá no Livro dos Espíritos, na questão 87, se não me engano, vou dar uma colada aqui, né? Na questão 87, no 86, Kardec pergunta, o mundo corporal poderia existir ou nunca ter existido sem alterar a essência do mundo espiritual? Sim, eles são independentes. Mas, né? Sua correlação é incessante porque reagem incessantemente um sobre o outro. Mas se fosse diferente, nós poderíamos não existir tranquilamente, o plano material. Porque a nossa criação foi no plano espiritual. E é para onde nós vamos. E quanto mais alto nós chegarmos na nossa evolução, mais nós vamos querer abraçar aqueles que sofrem. Foi o que Jesus fez. Ele demorou 1000 anos para ir adequando a sua energia contra os espíritos para conseguir chegar no planeta Terra. E chegou aqui e não ficou mostrando a luz dele para ninguém. As suas ações, o seu falar, o seu agir é que contagiava todo mundo. Porque era verdade. Era por amor. E esse é o convite que nós temos que nos fazer. Principalmente aquele que fala sobre o Evangelho de Jesus. É um convite que nós temos que nos fazer todos os dias. Para que nós pensemos com Cristo. E pensar como Cristo, nós vamos sentir como Cristo. Sentindo como Cristo, nós vamos falar palavras amorosas como Cristo falou, mas firmes, amorosas. E assim, pensando como Cristo, sentindo como Cristo, falando como Cristo, as nossas ações serão cristãs. Nós vamos nos abraçar uns aos outros, entendendo que este mundo aqui é efêmero. Uma hora estaremos aqui,
outra hora não. Vamos voltar para recapitular as lições, voltar. E sempre que o irmão estiver em dificuldade, nós estaremos voltando para ajudar, porque o Cristo fez isso numa hora em que a Terra passava por uma dificuldade tremenda, sem progresso. Um Cristo que construiu o planeta Terra, olha só o progresso que ele já tinha atingido. E ele voltou há 2000 anos, 2023 anos atrás, para nos ensinar, para nos mostrar o caminho e falar que ia mandar um Consolador, e mandou essa doutrina maravilhosa. Meus irmãos, que alegria estar com vocês neste horário aqui, nessa terça-feira. Que nós possamos voltar para casa, pensando no Cristo, sentindo o Cristo, falando como Cristo falava, mas principalmente agindo como Cristo agia, com todos os nossos irmãos, a começar dentro do nosso lar, que é a nossa maior obrigação, e expandindo para todos os lugares. Uma excelente tarde para vocês, uma excelente semana, e que a gente possa outras vezes conversar sobre Jesus, porque o melhor assunto que tem é Jesus. Muito obrigada.